seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu sou Alexandra Rezende, eu sou advogada previdenciarista, atuo há um bom tempo aí e hoje a gente vai estar aqui falando com você. Antes disso, vou tomar meu cafezinho para a gente poder bater o nosso papo. Então, sempre eu recebo muitas perguntas referentes à prática previdenciária. E uma das perguntas que sempre está na caixinha aí é referente ao bacharel em direito. Por quê? Sempre fica aquela dúvida: o bacharel pode atuar na esfera administrativa consultiva? E nós, no curso de Extrav-Prev, e eu particularmente tenho essa bandeira de que se tem alguém que tem competência para fazer esse serviço, é aquele que estudou por 5 anos na faculdade, se prestou aí fazer um TCC, fez estágio e está estudando, inclusive, para buscar a carteira do OAB. Então, ele também tem conhecimento jurídico dos artigos da Constituição que cuidam aí da questão da Previdência Social. Então, mais do que justo esse profissional também atuar, assim como estudante de Direito. E eu sempre puxo a bandeira de que isso seja feito mediante a procuração, não ficar aí camuflado usando a senha do meu INSS sem aparecer como procurador. E aí a pergunta sempre que me fazem com relação a essa procuração: como deve ser a procuração do bacharel em direito que está começando na área previdenciária? Pode parecer óbvio, né, gente? Mas não é. Tem muita gente que tem dúvida e atrás dessa dúvida tem o receio de que, de fato, a pessoa pode fazer a procuração. E eu falo, não só pode, como deve, porque isso traz aí uma postura legal, uma postura de responsabilidade para aquele que está trabalhando, tá? E aí, eu sou dessa bandeira. E o que colocar nessa procuração? Essa procuração é a que você usa aí do anexo da IN 128. Então, se você tem a procuração do anexo da IN 128, você preenche essa procuração e coloca lá que você é um consultor previdenciarista. Não tem problema nenhum, tá? Não há proibição legal disso. E aí você está agindo com transparência, tendo uma representação concedida pelo cliente que te contratou e sendo responsável por esse processo que está em suas mãos. Isso torna a coisa limpa, a coisa clara, né? Lisura no seu trabalho. Então, se você é bacharel, quer trabalhar, quer fazer o trabalho para o seu cliente, que está te contratando e está te passando uma procuração, coloque seu nome, seu endereço, o seu contato e se coloque lá como um consultor previdenciarista. Tem problema nenhum, tá? Se isso faz sentido aí para vocês, se vocês têm dúvida, pode comentar aqui no chat, que depois eu dou uma olhadinha aqui e a gente troca essa ideia, tá? Boa noite aí para você que tá entrando, Roberto, Márcio, seja bem-vindo aí, boa noite para vocês. A gente tá na live de perguntas e respostas, perguntas que a audiência manda para mim e a gente traz aqui com um retorno prático para você aprender realmente do zero a prática previdenciária e já ganhar dinheiro com isso, tá? A gente te traz esse conteúdo aí, não embasado em simplesmente trazer teoria, mas como você pode agir na prática, na contratação, na prospecção, em tudo com referente à área previdenciária prática e consultiva, tá? Vamos na segunda pergunta aqui. Como não cair em exigência no INSS? Todo pedido que é feito no INSS, seja de serviço, seja de requerimentos que vão gerar um protocolo, isso é transformado num processo. E esse processo, quando ele cai na mão do servidor para ser analisado, ele vai verificar os documentos que estão ali. Esses documentos, se está sendo cumprido de acordo com o requisito que ele exige. O servidor, ele tem que agir conforme a lei determina. E a lei para ele é a instrução normativa. E ali no próprio site tem um rol de documentos para cada benefício, por exemplo, que é exigido. Então, quando você deixa de cumprir esse requisito, entra em exigência. Para o servidor, é um serviço que foi feito. Agora, para você vai sair da fila ali de análise. Isso vai fazer com que você vai perder mais tempo para poder ter uma resposta, sendo que se você tiver o cuidado de organizar toda essa documentação,
você vai fugir dessa exigência. Então, por exemplo, existe um padrão de ser digitalizado o documento, existe um tamanho de documento que precisa estar ali na hora que você vai formalizar o pedido do seu cliente. Então, sugestão, faça um checklist dessa documentação, vê se está tudo em dia, vê se de fato você pegou um documento original. Por exemplo, eu sempre falo, use a identidade, o RG, ali tem o nome do pai e da mãe, tem onde está registrada a certidão, tem da onde você nasceu, a data de nascimento, até o CPF, é um documento completo. Então, se você tiver o cuidado de juntar esse documento, vai te poupar tempo, porque se entra em exigência, você vai ter 30 dias para cumprir. E pode ser que nesse inteirinho, nesse tempo, você não veja o comunicado da exigência, o seu cliente pode mudar sem não comunicar, e aí você perde prazo, porque sim, no processo administrativo a gente tem prazos a cumprir. E quando a gente fala processos administrativos, até o cliente acha que não é um processo, o que vale é na justiça. Não, o que vale é ali. Quem vai conceder ou não benefício é o INSS. Ele é o gestor da Previdência, ele que concede ou não. Então, se você faz um processo bem feito, que a gente chama PAP bem feito, e quem tá aqui comigo sabe que eu milito nisso, sempre falo do PAP bem feito, às vezes você pode perder mais um tempinho só fazendo o seu checklist do seu processo, para você não cair em exigência. E aí levar mais um tempo. E detalhe, às vezes um descuido de juntar um documento, não ter juntado um documento, pode te causar um indeferimento. E aí o tempo que vai levar para você fazer recurso, para você buscar, então vale a pena você ser diligente, né? E fazer isso aí de forma pausada, fazer um checklist. Na sua própria ficha de atendimento pode ter esse checklist e te poupa tempo e você vai ter um retorno financeiro melhor e mais rápido. Então, aqui você aprende a prática previdenciária. Teoria, gente, a gente busca no livro, tá? A gente busca até ler na portaria, na IN, mas essa prática aqui é do dia a dia. Você aprende aqui e vai ganhar dinheiro seguindo as orientações que a gente dá aqui todas as semanas. Inclusive amanhã eu tô no segundo dia aí do projeto 915 de café previdenciário prático. Vai ser 15 minutos amanhã de live. Então, se você tá aqui, quiser 15 minutos aí de prática para começar o seu dia com dicas aí tremendas para você alçar voos e crescer na área previdenciária consultiva e prática, então já agenda aí 9h15, depois eu dou mais detalhes para vocês, tá? Então vamos para a terceira pergunta. E outra coisa, se você tiver sua pergunta aqui, pode mandar aqui para mim, tá bom? Que eu vou estar respondendo para você. Então, como fazer com que o cliente não fique inseguro quando você não é advogado? Essa é uma pergunta que o bacharel faz, que o estudante faz, porque ele fica, ele mesmo, gente, fora a sociedade, esse profissional, ele mesmo tem uma cobrança pessoal. E a gente tá aqui para te mostrar que você não precisa ter esse peso, você pode trabalhar de forma digna, você pode ter seus clientes, você pode se apresentar como consultor previdenciário e fazer um trabalho bonito, inclusive na sua comunidade. Por quê? Porque a gente tá vendo um monte de picareta fazendo, e a gente, quando vem falando isso pro profissional que estudou 5 anos, que se dedica, inclusive se preparando para passar na prova da OAB, eu falo isso com conhecimento de causa, tá? Eu vejo pessoas nessa condição. Então, o que fazer para que esse seu cliente aí, e você também não fique inseguro? Demonstre autoridade e conhecimento naquilo que você faz, tá? Não ter a carteira e atuar como consultor, você vai ter que estudar sim, e se precisar até um pouco mais, para que você possa ter autoridade na hora que você for falar de uma análise de CNIS, na hora que você for falar de um planejamento previdenciário. Então, demonstre autoridade. Quando você demonstra autoridade, as pessoas, elas têm confiança naquilo que você faz. Ninguém nunca me pediu minha carteira da OAB,
para saber se eu sou uma advogada ou não. Eles confiam naquilo que eu falo. Por quê? Porque tem autoridade, tem conhecimento. Então se dedique. Você que está aqui, eu não sei quantos estão aqui me ouvindo nesse final de dia aí de quarta-feira, que são bacharéis. E essa pergunta é voltada para você. Se dedique, seja o melhor naquilo que você se propõe a fazer. E tenha como objetivo, inclusive, buscar a sua carteira da OAB. Mas saiba que você pode ser um bom profissional, aliás, um excelente profissional na área consultiva, administrativa, previdenciária. E fazer valer aquilo tudo que a gente está falando aqui constantemente. Então, para você perder essa insegurança, se dedique. Se é para fazer auxílio-doença, que é a incapacidade temporária, estude isso com afinco, leia a IN, leia a portaria, leia o decreto, a lei. Ah, mas é muita coisa. Não é. Se você compartimentar o seu estudo, você vai ver que não é. Tá? Você não precisa saber os 8 benefícios. Se especialize em um. Quantos profissionais nós temos aqui no Instagram que falam de um benefício específico e são uma autoridade nisso? Então, seja você. Se é cálculo, gente, eu comecei com cálculo e eu não tinha um programa de cálculo, eu tinha a planilha Excel. Isso me fez ser uma autoridade, inclusive, na parte de cálculo que eu faço com o meu escritório. Então, se dedique a isso, seja um diferencial nisso, que aí você vai conseguir romper tanto com a sua insegurança, quanto aquela segurança que você demonstra para o seu cliente na hora que você vai conversar com ele. Isso faz sentido para você que está aqui? Se faz, dá um joinha aqui para mim, bate a palma, manda um coração, reaja, para eu saber que isso tudo que a gente vem fazendo aqui tá te alcançando de alguma forma. Porque, gente, isso aqui é ouro. Isso que a gente traz aqui toda semana para você é ouro. A Paloma está perguntando, doutora, como fazer um checklist para fazer um processo administrativo bem feito? Paloma, segue o que eu te sugeri aqui, ó. Faça uma ficha de atendimento com as perguntas pertinentes e embaixo você coloca todos os documentos para aquele tipo de benefício. Identidade, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, PPP, certificado de reservista, vai listando. O próprio site do meu INSS, próprio site INSS tem os documentos exigidos para cada benefício. Você coloca ali e você vai ticando e fazendo no seu atendimento aquilo que você pediu. E o seu cliente, ele precisa te entregar, inclusive, não faz parte da pergunta, mas vai um adendo aqui que eu já falei isso. No seu contrato tem que estar lá, ó. Se os documentos não forem entregues, não vai ser dado prosseguimento, porque aí você também se protege. Porque depois o cliente vai falar que o processo ficou na mesa, que você não deu andamento. Então já faz isso na sua ficha de atendimento. Você coloca lá, coisa simples mesmo. Vai te dar trabalho uma vez só, Paloma, mas vai servir para todos os seus clientes. Então, faça um checklist. O que precisa, por exemplo, num benefício por incapacidade? Você não precisa de laudo, de exame, de receituário? Coloca ali. E você, quando atender, faz o tique, a verificação de cada item. Isso vai te poupar. Você vai ter um processo administrativo organizado, você vai ter um PAP completo, você não vai esquecer de documentos. E você vai fugir da exigência, tá? E se por acaso acontecer, você vai estar atento, sabendo que isso é uma possibilidade, você cumpre a exigência e tá tudo certo. Inclusive, vai o ouro aqui, não conseguiu o documento dentro de 30 dias, pede a prorrogação da exigência, que você consegue aí mais 30 dias e você consegue resolver o problema do seu cliente quando é documental, tá? Vamos para a pergunta aqui, pergunta prata, tá? Porque a pergunta ouro é a revisão da vida toda, tá? Boa noite aí, Marcelo, seja bem-vindo à live. O BPC Loas pode ser requerido na esfera administrativa? Essa pergunta, o BPC Loas é um dos benefícios, assim, que é muito requerido. Hoje as pessoas estão numa situação de miserabilidade, de exposição social muito grande, né? As famílias estão com muitas dificuldades. E existe uma parte da Previdência Social que vai cuidar da parte de...
A parte da seguridade social tem a parte da assistência social. E o BPC-Loas, ele faz parte dessa assistência social, que o Estado tem que dar um mínimo aí para a pessoa sobreviver, para a pessoa viver. Só que tem requisitos, tá? E não fugindo da pergunta, não é que pode ser requerido, ela deve ser, esse benefício ele deve ser requerido na esfera administrativa. Então, você que está começando aí na sua prática previdenciária, consultiva e administrativa, você que está aprendendo, saiba que a exigência de passar pelo INSS é realmente uma exigência legal. Caso contrário, se você fizer isso e não fizer isso e for para a justiça, você corre risco não, você vai ter uma decisão muito ruim, onde vai faltar interesse de agir. O juiz não vai analisar o mérito, porque você simplesmente não passou pelo gestor do benefício, que é o INSS. Apesar de ser um benefício assistencial, o INSS é o gestor desse benefício. A Paloma está comentando que ela fez um post sobre BPC-Loas autista. Esse BPC também busca-se muita informação referente a isso. Por quê? Por causa da previsão legal que eles acham que não poderia alcançar uma criança, né? Só pode ser para um idoso de 65 anos ou pessoa com deficiência. E hoje a gente já tem um entendimento bem pacificado com relação ao BPC-Loas para o autista. Por quê? Por causa dos requisitos, gente. O Estado tem que promover o bem-estar social dessa família que está em situação de miserabilidade. Então, você deve fazer o requerimento no INSS sim, mesmo sendo benefício assistencial, esse benefício ele tem que passar pelo crivo do INSS. Vocês já tentaram fazer diferente disso? Se já tentaram, fatalmente você teve uma sentença sem análise do mérito. Que significa o quê? Para quem ainda está iniciando aí, nem olhou o seu pedido. Tá? Então, você que está chegando aqui, a gente está aí na quarta pergunta aí, sobre perguntas de rotina, perguntas do dia a dia, perguntas que vão te fazer e você está aprendendo aqui de forma prática, para poder você se posicionar com a autoridade diante do seu cliente, poder responder aí a pergunta dele e com certeza esse atendimento ser transformado na contratação de seu serviço, porque esse é o objetivo. Você não tem que ficar tirando dúvida dos seus clientes. Você tem que mostrar autoridade para que ele te contrate. E ele vai ver que é tão complicado ele fazer sozinho que ele vai querer te contratar, ele vai querer contratar seus serviços, desde o administrativo. Porque isso hoje é uma realidade. Olha, mudou o tempo. Não é mais para ir para a justiça correndo. Hoje a justiça não quer, o juizado ele surgiu para atender essa demanda. Eles quase pediam, pelo amor de Deus, para entrar com a ação lá. Hoje não, hoje está exacerbado de serviços. Então, se você consegue resolver de forma consultiva, de forma que você busque um processo administrativo bem feito, você vai ter garantido aí o direito do seu cliente, vai ter garantido seus honorários, sim, desde a esfera administrativa, por que não? E os atrasados, não é parte da pergunta não, eu não sei se vocês já ouviram falar, que na justiça, na esfera administrativa você também recebe atrasado. Às vezes as pessoas têm dificuldade até de identificar esse atrasado, e é muito simples, no mesmo lugar que você vê o extrato de pagamento, você vê os atrasados, que recebe o nome de complemento positivo. Então você faz um processo bem feito, um PAP bem feito, garante o benefício do seu cliente, que ele vai honrar os seus honorários e você ainda consegue aí no tempo que demorar para conceder os atrasados. E você vai receber lá no banco junto com o seu cliente, sem problema nenhum, tá? Tem atrasado sim, e é bem interessante. Eu tenho lives aí no meu feed, para você que tá chegando aqui, que tá me conhecendo agora, a gente produz esse conteúdo aí toda semana. E agora a gente tem a live da quarta às 18 e temos live terça e quinta às 9h15. 15 minutos de café prático previdenciário.
Você vai ter 15 minutos aí começando seu dia, antes de você entrar na sua rotina, você vai parar, vai pegar seu celular, vai entrar lá na hora que a gente abrir a live e 15 minutos de um conteúdo prático para você aplicar no seu dia a dia, no dia a dia do seu escritório, para você que está começando aí na área previdenciária, para você que está ampliando aí a sua forma de atuação na área, você é trabalhista, você é civilista e quer conhecer a previdência, então essa live também é para você. Organiza a sua vida aí e aprenda a ganhar dinheiro, mesmo começando do zero na área previdenciária consultiva, e sem depender de processo judicial. O processo judicial vai ser a sua poupança, tá? E vamos para, eu falo que é a pergunta de ouro do dia, né? Você que entrou aí no início, que eu falei, segura um pouquinho aí, fica comigo até o final, que eu vou trazer um assunto aí que deve estar bagunçando a vida de muita gente. Tem muita gente aí sem saber o rumo que vai tomar, tá? E se você não quiser saber mais alguma coisa, faça sua pergunta aqui, faça o seu comentário, se você tá gostando. A gente precisa desse retorno, né? Porque eu preciso para poder sempre estar disposta a trazer mais coisas para você, trazer um conteúdo para você, e eu vou falar sobre a revisão da vida toda. E aí eu pergunto, ainda vale a pena a revisão da vida toda? Você que está aqui, alguém tem procurado você para fazer revisão da vida toda e tá pintando aquela dúvida assim, doutora, vale a pena? Ah, doutora, posso entrar? E esse processo vai, quando que eu recebo? As pessoas estão te perguntando isso, porque eu falo para você, toda semana tem gente no meu escritório perguntando isso. Toda semana. É sagrado a questão da revisão da vida toda. E é uma grande oportunidade, mesmo que você não queira entrar com a ação, mas se você se propor fazer cálculos para os advogados que querem fazer a revisão da vida toda, é uma oportunidade para você ganhar dinheiro. E eu vou até dizer como. Ó, se você cobra aí de 200 a 300 reais por cálculo da revisão da vida toda, e eu falo para você, eu faço cálculo, é muito pouco ainda, é barato, porque é um cálculo trabalhoso, você precisa ter vários cuidados, você vai entregar uma planilha e você se responsabiliza por esse cálculo. Então, é pouco aí. Então, 300 reais que você faz 10 ações, você tirou 3 mil reais. Então, esse é um dinheiro muito rápido, mas que também dá trabalho, né? Não existe facilidade, existe trabalho bem feito. E aí eu falo para você, revisão da vida toda. Paloma tá comentando aqui, estou amando, a caminhada é árdua, mas vale a pena, tudo por um propósito. Exatamente. E o resultado vem, viu, Paloma? Você pode ter certeza, eu sou a prova viva, outros alunos também têm alcançado esse êxito, gente. Eu tenho um curso que chama Destrave Prev, tenho alunos meus aqui nessa live me acompanhando, né? Eles não largam a minha mão, eu não largo a mão deles. Oi, Carla, boa noite. E eu falo, gente, é uma oportunidade, sim, fazer um trabalho digno, sério, um trabalho bonito de ver, tá? Bacana de ver. E a revisão da vida toda, ainda vale a pena a revisão? Eu falo para você, não só vale, mas faça a revisão. Tá? E eu vou trazer algumas questões com relação aos embargos que o INSS propôs. Tem muita gente nem entendendo a questão desses embargos, por que ele entrou. Vocês sabem disso? Vocês que estão aqui, vocês que já têm ações nessa área, vocês sabem que o INSS entrou com embargos de declaração? Isso são incidentes processuais visando atrapalhar mesmo o andamento processual, porque o STF não vai mudar entendimento com relação ao tema 102, não vai, já foi decidido, já foi publicado o acórdão. Só que o INSS quer atrasar a vida, indo contra a própria lei. Por quê? O que é modulação? Vocês já ouviram falar sobre a modulação? Os embargos de declaração, ele tem a intenção de modular essa questão. E essa revisão da vida toda, como diz aí os doutrinadores, ela já nasceu modulada. Por quê? Quem a revisão da vida toda alcança? Vou ver a pergunta aqui da Carla. Tira uma dúvida, a revisão da vida toda é imprescindível ter sistema de cálculo? Carla, imprescindível ter o sistema?
Não, mas se você tiver alguém que faça o cálculo para você, você vai precisar desse cálculo. O imprescindível é o cálculo, sendo você fazendo o cálculo ou contratando alguém. Por que é necessário esse cálculo? Porque o próprio juízo, quando vai dar o despacho, ele exige o cálculo. Você tem que apresentar o valor da causa. Você precisa ver o valor da causa. Por quê? Isso vai determinar se a sua causa é no juizado ou se é na vara federal. Até 60 salários mínimos, juizado. Depois de 60 salários mínimos, a vara comum. Aí eu falo para você, e se seu processo der muito mais que 60 salários mínimos e você simplesmente entrar no juizado com teto? Você está abrindo mão do que passa desses 60 salários mínimos. E às vezes você vai estar abrindo mão de muito dinheiro, mas é muito dinheiro, tá? Eu já tive colegas aí que fizeram isso e nem sabiam o que estava fazendo, e quando descobriram ficaram muito chateados. Então, imprescindível é o cálculo. Agora, se você puder ter o programa, tiver dentro das suas condições financeiras, até mesmo para você fazer para você e para os seus colegas, ótimo. Agora, se você não tem, você vai ter que contratar alguém, né? E aí, porque esse cálculo vai ser necessário? O cálculo é necessário para você até mesmo saber o que você está fazendo, definir, né, a competência, se é juizado, se é vara, e também saber o que você está, o que você está pleiteando. Tem que fazer cálculo para saber se tem revisão da vida toda. Não dá para ser, vou ver se vai dar certo. Não dá, não faça isso, tá? Não faça isso que você corre sérios riscos. E a questão da modulação é o que, gente? O que acontece? Quando a gente... Existe lá na lei de benefício, eu não vou ficar falando artigo aqui, vou falar teoria, mas de uma forma muito prática, porque aqui nesse canal, aqui no Instagram, aqui nas lives que eu faço, é dessa forma. Existe a prescrição quinquenal. O que significa isso? A gente consegue pegar os 5 últimos anos, no momento que a gente faz propositura da ação. Então, se a gente já entra com a ação pedindo os 5 anos para trás, a gente já modulou. A gente só vai ter direito àquilo, quando eu falo a gente no sentido do cliente. E aí o INSS quer tirar essa prescrição, indo contra o artigo 103 da lei de 8.213, falando que não, só vale a partir do momento que entrou. Isso não faz o menor cabimento. Olha, a Carla tá comentando aqui, gente, ela perguntou porque ela acha que daria para fazer por planilha. Carla, como que funciona a revisão da vida toda? A revisão da vida toda, você vai pegar salários anteriores a julho de 94, quando surgiu o real. Existe nesse tempo moedas de cruzeiro, cruzado novo, tudo com o RV, e todas essas moedas, elas precisam ser convertidas para real e atualizadas para o dia que você está fazendo o cálculo. Eu penso o seguinte, eu não tenho esse conhecimento todo para fazer uma planilha de Excel fazendo isso, mas lógico que a gente sabe que dá para fazer, mas eu não tenho. E nem tenho tempo para poder aprender. Então eu vou e eu uso prévios, tá, gente? Mas tem vários outros aí, cálculo jurídico, previdenciarista, vai de acordo com o que você lida melhor. Eu trabalho com prévios, tá? Então, ele já puxa o CNIS de dentro do sistema do meu INSS e já faz o cálculo para você. Então, a planilha Excel dá até para fazer, mas você vai ter que converter todas as moedas que já existiram, porque eu tenho cliente que tem salário desde 76. Você vai pegar todas as moedas, converter, atualizar para a moeda hoje e aí fazer a média de todos os salários de contribuição, sem tirar, sem ter esse julho de 94 para frente. Então, assim, eu acho que é muita coisa para se fazer, mas, né, tem gente que é expert em Excel, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Eu não teria essa disposição. Eu acho que hoje a gente precisa ganhar velocidade. E aí, com os cálculos que você fizer, cobrando esse cálculo, você já paga aí o compromisso com o curso e ele vai servir para você para muita coisa. Então, fica a dica. Então, o que acontece, gente?
Essa questão da modulação, existem impedimentos legais para modulação e que a gente precisa saber. Então, por conta do artigo 103, parágrafo único, que já fala sobre prescrição, já vai delimitar. Por exemplo, travou, gente? Eu tô aqui, hein? Tô aqui. Dá um sinalzinho para mim para ver se tá legal. Eu estou aqui ainda. Estou falando aí da revisão da vida toda, se vale a pena, tá? E aí, o que acontece com relação da revisão da vida toda? Existem impedimentos já para a pessoa que tem direito. Vamos lá, tem direito para quem entrou de 1999 para frente e até, nós estamos em maio, até quem está em maio de 2013, porque vai dar 10 anos já, né? A decadência. Então, obrigada aí, gente, pelo retorno, né? Tá bem aqui. Ó, essa parte é importante para você que ainda está em dúvida com relação à revisão da vida toda. Vai fazer toda a diferença aí no seu conhecimento. Então, vamos lá. Quais os requisitos para entrar com a revisão da vida toda? São pessoas que tinham benefícios a partir de 99 até 2013. Quando eu falo 2013, porque por causa da decadência. Só que a gente sabe que quem já ficou para trás aí já decaiu o direito. Então, essas pessoas, gente, só para vocês terem ideia, eu trouxe aqui uma informação, esse processo já gira há anos, revisão da vida toda, muitos anos. Então, após muitos anos de afronta legal, onde muita gente perdeu o direito à revisão da vida toda. Por exemplo, hoje eu tive um cliente que ligou, um cliente não, né? Uma pessoa que ligou se ela tinha direito. E aí ela falou para mim que ela aposentou em 2010, 2011. Já passou mais de 10 anos. E aí ela decaiu o direito dela de ter revisão da vida toda. E provavelmente ela tinha direito. E aí, o que acontece? O próprio tempo matou o direito dessas pessoas que passou mais de 10 anos. E o INSS ainda quer modular mais? Só limitar para quem entrou? Não dá, né? É muita afronta, realmente não é afronta legal, é afronta de entendimento. E aí ele entrou com esses embargos, tá? Chega a ser ultrajante a proposta de modulação da autarquia. Por quê? Porque ele já se beneficiou com o tempo. Quantas pessoas perderam direito porque passou o tempo, decaiu o direito? E ainda assim, ele quer limitar só para quem entrou? Não faz sentido, né? Então, a gente sabe que o entendimento do STF não vai mudar com relação ao tema 1102, já foi definitivo. Então, em resposta que a pessoa me falou, ainda vale a pena? Vale, não só vale, como deve ir lá fazer a revisão. E ainda tem pessoas que você vai ter que correr. Por quê? Porque quem aposentou em 2013 já está perdendo aqui, já vai decair o direito. Então, é tempo de você dar uma olhada aí nas pessoas que você aposentou e tentar buscar essas pessoas para poder fazer aí a revisão da vida toda delas, para que elas não sejam prejudicadas, porque elas já estão sendo prejudicadas, né? Obrigada, querido, pelo retorno. Faz sentido, gente, que eu tô falando para vocês? Então, o fato de ter publicado o acordo, o STF ter decidido, o INSS entrou com embargos, saiba que esses embargos têm cunho protelatório. Eu acho que o INSS, no meu entendimento, só quer trazer uma discussão, o entendimento da doutrina de que não cabe modulação, uma vez que afronta a própria legislação, a própria lei de benefício que prevê a prescrição. Então, realmente, a revisão da vida toda é um benefício que já é modulado. Tem muita gente que tem direito, mas perdeu o direito porque passou o tempo. E ainda assim o INSS quer lesar para falar que só cabe para quem entrou na justiça ou que não tem direito aos 5 anos para trás, que é a prescrição quinquenal. Então, se você tem casos aí na sua mesa, que você ainda está em dúvida, ou se tem pessoas que estão te procurando e elas aposentaram em 2013, corre e vai lá e propõe ação, já apresenta a planilha de cálculo. Se você não faz cálculo,
se você não faz cálculo, contrata o seu colega que faz esse cálculo e apresenta a planilha já para o juiz, porque eu tô tendo a seguinte decisão, trazer algo prático do meu cotidiano. Os juízes, tanto os juízes daqui do interior quanto do Rio, eu tenho ações até em outros estados, Fortaleza, tem revisão em tudo quanto é canto desse país, tá? Aí o que acontece? O que os juízes estão fazendo? Eles dão um despacho pontuando o que tem que ter ali no meu processo. Aí ele questiona se foram juntados todos os documentos, se foi apresentado cálculo, e já envia para a contadoria, né, o setor de cálculos do juízo da justiça, para fazer o cálculo para ver se a revisão da vida toda já é mais favorável. Tendo o valor, ele já está entrando, mandando implantar e já o INSS se manifestar com relação a isso. Então, vale a pena, tá? Vale a pena entrar sim, vale a pena você dar uma olhada aí, organizando toda a sua carteira de clientes, dando uma geral aí para você. Gente, onde você vai prospectar esse cliente? Dentro da sua casa. Tá? Eu tive pessoas que têm até filhos que são bacharéis e me procurou para fazer revisão da vida toda. E o bacharel pode fazer o cálculo, né? Não tem problema nenhum, tá? Então, vale a pena você buscar esse cliente, vale a pena você fazer revisão da vida toda, mesmo com os embargos de declaração do INSS. Eu não sei se vocês sabiam disso, desse embargo. E o que acontece? Olha que frase linda aqui que eu busquei na doutrina para vocês, ó. Não vai ter ocorrência de mudança jurisprudencial, que é o overruling, e sim a reafirmação do posicionamento da corte. É assim que vai ser a decisão com relação aos embargos, tá? E com relação até a proposta indecorosa do INSS em modular esse entendimento, uma vez que muitas pessoas, e não são poucas, perderam o direito à revisão da vida toda pela decadência, tá? Muitos não sabiam, muitos não acreditavam, muitos estavam esperando a decisão do STF, e aí a decisão foi favorável, graças a Deus, só que elas não entraram, e quando ela não entra, quando não manifesta vontade para poder pedir essa revisão, ocorre simplesmente ela perde o direito à revisão. Então, amanhã, caiu e voltou, hein? Tô aqui. Amanhã, às 9h15, eu estarei num café rapidinho de 15 minutos com você para prática previdenciária, para você aprender mesmo a prática previdenciária do absoluto zero, ou então ampliando o seu conhecimento, igual a gente trouxe aqui uma resposta aí, não é excelente, né, querendo? Vitória para muitos brasileiros, muitos que movimentaram, que entraram com a ação, que acreditaram, que interromperam a prescrição. E agora o INSS, na cara dura, entra em embargos com declaração para tirar o direito dos atrasados dessas pessoas. Não tem nem cabimento. Então, se você tiver clientes nessa situação, não deixe de entrar, faça mesmo a revisão dos seus clientes, vale muito a pena. Se você está prestando serviço só de cálculo, faça isso, se empenhe nisso, que você vai ter um retorno financeiro de fluxo aí no seu caixa, para poder tanto pagar o seu programa, quanto fazer atendimento para o seu cliente, tá? E não deixe de ter esse tipo de consultoria no seu atendimento, que vale muito a pena, porque quando você faz revisão da vida toda, você acaba tendo que fazer revisão da concessão. E quantas revisões a gente acha? A gente acha tempo que não foi reconhecido de especial, atividade concomitante que não foi somada, uma série de coisas, tá? Que você pode trazer. E amanhã eu tenho um compromisso com vocês, às 9h15 a gente vai estar tomando cafezinho de 15 minutos para que você já comece o seu dia aí no foguete de crescer nessa área previdenciária, que tem sido uma área de grande oportunidade, onde você pode começar do absoluto zero e ganhar dinheiro sim, por que não? Porque hoje a gente precisa ver a nossa advocacia como um negócio, tá? Hoje eu fiz uma mentoria com uma aluna do curso de Estrave Prévio, inclusive a gente foi ver
a revisão da vida toda do cliente dela e uma revisão também da concessão. E a gente ficou lá 1 hora com a mentoria e ela já tinha estudado o processo. Aí eu perguntei para ela, quanto vale a sua hora? Você gastou aqui 3 horas do seu dia. Então, por que você não tem ainda constrangimento de cobrar a consulta? O resultado do nosso trabalho é atividade meio, a gente precisa analisar um processo, mas não significa que no final você não achou nada. Eu falo o seguinte, o seu cliente, sabe qual certeza que ele quer ter? Que de fato, se o benefício dele foi concedido de forma correta. Quando você dá essa resposta para ele, traz um alívio no coração dele. Porque meu pai aposentou em 1997, ele sempre teve dúvida se o benefício dele tinha sido concedido certo. Quando ele entendeu que sim, traz alívio. Pior é a dúvida, pior não saber. Então, quando você faz uma revisão, ainda que não resulte numa ação judicial, você fez um planejamento de revisão para o seu cliente. Então, se você trabalhou, se você analisou e vai dar a resposta para ele, olha, o seu benefício foi concedido de forma correta, você fez o seu trabalho. Então, cobre-se consulta com referente a isso. No dia que você entender isso, você vai ver como virou a chave da sua advocacia e, de fato, você está enxergando ela como um negócio. Porque os nossos boletos, eles vencem todo mês, né? Os nossos boletos, eles não vão esperar. Então, mais do que justo. Se você trabalhou, trouxe informação, gente, informação hoje tem valor. E hoje, até mesmo a revisão da vida toda, quando você vai fazer, você precisa fazer cálculo, tá? E ainda que o programa faz tudo, não faz não. Salários anteriores a 1982, você vai ter que digitar 1 a 1 ali, tá? E aí já vem o cliente com a caixa de contra-cheque na sua mão de anos e você vai ter que ir lá introduzir esses valores no seu programa de cálculo. Então, deu trabalho. Se deu trabalho, tem que ter remuneração. Porque todo trabalhador, ele é digno, sim, do seu trabalho. Então, essa é a conversa que eu tinha com vocês hoje, nesse bate-papo que eu amo fazer. Toda quarta-feira a gente está aqui às 18 horas, com uma variação é outra, quando tem que ser às 19, mas estando aqui, respondendo você que esteve comigo aqui. Se por acaso ficou alguma pergunta para trás, não tem problema. A gente amanhã tá aqui, 9h15. 9h15, o cafezinho vai ser comigo, para você começar seu dia de forma abençoada, já aprendendo inclusive a remir o seu tempo, né? O nosso tempo é igual, nós temos 24 horas. O que a gente tem feito com ele? E eu falo o seguinte, da forma que você trata esse tempo, você consegue fazer muitas coisas de maneira organizada, também se remindo esse tempo. Um grande abraço para vocês. Amanhã, 9h15, eu espero você na nossa live de 15 minutos de prática previdenciária comigo. Espero você amanhã. Um grande beijo aí, fiquem com Deus. Muito obrigada por estar aqui comigo até essa hora, aprendendo a prática previdenciária. E já ganhando dinheiro com isso, que é melhor. Um grande abraço.